Muito bom. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Sim, tudo bem. Hoje é o nosso segundo encontro. Dessa sala é o primeiro, né? De saúde do adulto, da pessoa. O nosso é o primeiro. Ah, então tá, Lívia, depois soltera aí para nós, por gentileza. Boa noite, Leiliane. Então vamos lá, meninas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vacinação, né? Saúde do homem e do adulto e da vacinação. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim. Sim. Então tá, vamos lá. Então, aqui uma mensagem de boas-vindas, né? Então, olá, sejam bem-vindos à disciplina Saúde do Adulto, né? Vacinação e controle. Então, esse conteúdo foi elaborado pensando em seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Então, será uma oportunidade para novas descobertas. Você encontrará conceitos, reflexões e estratégias que irão lhe auxiliar na construção ou inovação de seus conhecimentos, além de ajudá-la a colocar em prática as habilidades e competências aqui adquiridas. Então, só depende de vocês. Para um melhor aproveitamento, então, comprometa-se, né, e dedique-se ao máximo. Então, leia o material com atenção e aproveite as dicas disponibilizadas no decorrer da disciplina. Então, esperamos que neste conteúdo contribua com a sua caminhada profissional e pessoal. Então, desejamos a você sucesso e um bom curso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imunologia, prevenção, segurança de vacinas, a conservação aí delas e as boas práticas da vacinação e algumas vacinas nós vamos ver hoje também, tá? Então, o que é essa questão aí de imunologia, né? Então, o sistema imune, ele também tem a capacidade de se lembrar das ameaças já combatidas, né? Então, por isso, sempre que os mesmos agentes infecciosos entram em contato com o nosso organismo, o complexo processo de proteção é reativado. Então, em alguns casos, a memória imunológica é tão eficiente que não deixa uma doença ocorrer mais de uma vez na mesma pessoa. Então, isso acontece, por exemplo, quando contraímos sarampo, né, ou catapora, que é a varicela, ou quando nos vacinamos contra essas doenças. Então, não é sempre assim, né? Na doença, como a meningocócica, da difteria, né, e tétano, coqueluche, tantas outras infecções, quanto as vacinas que as previnem não geram proteção para toda a vida, né? Seja porque o estímulo do sistema imune não é suficiente a ponto de produzir uma ótima memória imunológica. Então, embora seja muito eficiente, né, o sistema imunológico ele precisa de certas condições, né, para funcionar bem. E o tempo é uma delas, né? Então, por exemplo, na primeira vez em que uma criança é exposta, né, a um micróbio, seu sistema imune não consegue produzir anticorpos, né? É um prazo inferior ao que o agente agressor leva para se instalar e provocar os sintomas. Mas apesar do esforço, né, de proteção natural, o organismo da criança ficará doente. Então, por esta razão, as vacinas têm importância crucial. Elas permitem a imunização preventiva, o que elimina o risco de adoecimento e de complicações, muitas vezes fatais. Então, aqui é muito importante a gente lembrar, né, da vacinação, porque ela é uma chave transformadora aí no sistema imunológico, né? A gente teve a irradiação aí de várias doenças, né, a partir da vacinação, onde elas contribuíram, então, para evitar o adoecimento daquela população.
Então, ao fazer a vacina, nós vamos ativar o sistema imunológico, né? Quando a gente ativa o sistema imunológico, ele vai produzir anticorpos para se proteger dessa doença, né? Então, com isso, vai fazer que a pessoa, às vezes, pegue, né, a doença, ou às vezes não pegue, mas que tenha também formas leves de apresentar a doença. Então, a segurança, eficácia e segurança das vacinas, né? A maioria das vacinas protegem cerca de 90% a 100% das pessoas, né? Então, o pequeno percentual de não proteção se deve a muitos fatores. Então, alguns estão relacionados com o tipo da vacina, outros com o organismo da pessoa vacinada, que não produziu a resposta imunológica adequada. Quanto à segurança, né? A garantia é que não vai causar dano à saúde. É importante saber que toda vacina precisa ser licenciada no Brasil, né? Então, ela passa por um rigoroso processo de avaliação para ser liberada. Então, o Ministério de Saúde, né, ela analisa os dados das pesquisas que muitas vezes realizadas ao longo de mais de uma década, né? E que demonstram aí os resultados de segurança e eficácia da vacina. Então, o objetivo, né, sempre é certificar, né, que o produto é de fato capaz de prevenir determinada doença sem oferecer risco à saúde. Então, algumas das composições da vacina, né? Então, a gente tem a vacina atenuada, né? Ela contém agentes infecciosos vivos, né? Mas extremamente enfraquecidos. E a gente tem também as vacinas inativadas, né? Que usam agentes mortos. Então, ele alterados, né? Então, são apenas partículas dele. Então, a gente, quando falar, né, de atenuadas, a gente está falando do vírus vivo, né? Quando a gente está falando de vacinas inativadas, lembrar que é o vírus morto, né? Então, todas são chamadas de antígenos e têm como função... Paula, Oi, Ellen. uma pergunta sobre esse aí que você está falando. Então, no caso da vacina da Covid, é atenuado? Atenuada. Entendi, certinho. Vivo. Tá? Então, todas, né, têm como função reduzir o máximo de risco de infecção, né, ao estimular o sistema imune, para produzir aí anticorpos semelhantes aos da doença, né, sem causar a doença, tá? Então, as vacinas atenuadas, elas podem produzir condições semelhantes às provocadas pela doença, né? Então, previne, como febre, por exemplo. Mas em pessoas com sistema imunológico competente, que isso é muito raro, né? E quando ocorre, os sintomas são mais brandos e de curta duração. Já as pessoas com o sistema imunológico, né, mais debilitado, ou tratamento aí de... Deixa eu fazer aqui. Boa noite, Débora. Com o sistema imune mais debilitado, então ele vai fazer um tratamento, ou que estão em tratamento com drogas, né, que levam a imunossupressão, que não podem receber esse tipo de vacina, né, o mesmo vale para as gestantes. Então, quando a vacina é de vírus vivo, né, atenuadas, não pode ser feitas em gestantes, nem feitas em pessoas imunossuprimidas, né? Então, quanto às vacinas inativadas, né? Elas nem chegam a imitar a doença, né? Vamos dizer assim. O que fazem é enganar o sistema imune, né? Pois este acredita que o agente infeccioso morto ou uma partícula dele representa perigo real e desencadeia o processo de proteção. Então, são vacinas sem risco de causar infecção em pessoas imunodeprimidas, né? Ou em gestantes e de seu feto.
Então, além, né, dos antígenos, né, que elas podem ser atenuadas ou inativadas, as vacinas, então, podem conter quantidades muito pequenas de outros produtos químicos ou biológicos, né? Então, água estéril, soro fisiológico, fluidos, contendo aí proteína, conservantes e estabilizantes, né? Potencializadores da resposta imune, né? Que é chamados aí de adjuvantes, para fazer aí a composição e a proteção para prolongar essa vacina. Então, algumas vacinas apresentam ainda traços de antibiótico, né, na composição, para evitar o crescimento de micro-organismos durante a produção e o armazenamento do produto final. Então, esses ingredientes eles vão ajudar a preservação da vacina, né, para que ela possa perdurar aí por muito tempo. Então, prevenção, né? Então, as vacinas são poderosas ferramentas comprovada a capacidade de controlar e eliminar doenças infecciosas que ameaçam a vida, né? Então, segundo a OMS, aí, estima que de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano sejam evitadas pela vacina e garante ser a imunização um dos investimentos em saúde que oferece, então, melhor custo, efetivamente, aí para as nações. Então, isso significa que as vacinas possibilitam excelente resultado de prevenção e de baixo custo, né? Então, quanto comparadas a outras medidas. E que também é muito importante, principalmente nos países sem condições adequadas para realizar o diagnóstico e tratamento dessas doenças. Então, agora nós vamos ver um gráfico, né, com aí a redução do número dos casos, né, devido ao aumento da cobertura vacinal, né? Então, quanto mais pessoas são vacinadas, menor é a circulação do vírus e bactérias entre a população. Então, quanto mais vacinas eu tenho, menos essa população vai adoecer com esse vírus, então a gente consegue fazer um controle aí desta doença, né? Então, aqui para começar, a gente tem a coqueluche, né? Então, quando lá em 1990, né, quando foi aí iniciado, né, o surto dela, eles iniciaram a cobertura vacinal e a gente teve um índice de cobertura vacinal ótimo, né? Que teve aí para quase em 2010 aí sendo erradicado, né? Mas depois, em 2011, volta, 2012, 2013 também muito forte. E depois consegue fazer esse controle vacinal aí por mais um pouquinho, onde que ela faz aí esse controle, né? Depois aí a vacina de difteria, né? Então, ela fez, então, também, né, o seu pico da doença, né, lá em 1990, né, teve a explosão dela, né, e depois a gente viu aí que em 2012 não teve nada, depois 2016 já não tinha também mais nada. E a gente vê, né, o processo da vacinação, né, foi crescendo e manteve estável aí até hoje. Depois a meningite, né? Então, também teve-se aí outros picos e foram aí também fazendo a cobertura vacinal, onde que ajudou a amenizar, então, um pouco, né? A gente vê aqui também a rubéola, né? Sarampo e a poliomielite. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Perguntas? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Então, vamos lá, seguindo então.
Então, aqui a segurança das vacinas, né? Quanto aí ao desenvolvimento. Então, a vacina ela precisa seguir, né, padrões rigorosos aí de exigência devido à qualidade em todas as suas fases, né? Então, ela precisa ter uma pesquisa bem feita, testes bem feitos, né, com o maior número de idades possíveis, para que o processo de avaliação de resultados aí seja correto, né, aprovado para serem então usadas aí contra aquela doença. Então a gente tem as fases, né, do desenvolvimento da vacina, né? Então começa-se aí com a fase exploratória ou laboratorial, né, que é a fase inicial. Então ainda restrita aos laboratórios, né? Momento em que são avaliadas dezenas e centenas de moléculas para definir a melhor composição da vacina. Então, aqui eles ainda tá lá em análise, né? Vou fazer ainda essa fase para ver como que vai ter aí essas moléculas para ser mais comparada, mais próxima do que eu estou fazendo essa vacina. Deixa eu ver. Oi, Ellen, pode falar. Essa pergunta aí caiu no trabalho. Das fases? De como que é o desenvolvimento, qual que é a fase. Aí teve umas perguntas lá para saber. Eu não estou sabendo explicar, mas eu sei que essa pergunta aí caiu no trabalho. E deu certo a resposta? Deu. Então tá bom. Isso é muito importante, né, para a gente conhecer também as fases do desenvolvimento da vacina, porque às vezes a gente acha que, não tem nada, né? Vou chegar lá, vou fazer a vacina e pronto. E não, né? A vacina tem um estudo, né? Ele passa por um processo, a gente precisa também conhecer um pouquinho desse processo. Então, depois ele tem a fase clínica, né, ou não clínica, que é após a definição dos melhores componentes aí para a vacina, né? Então, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experimentações in vitro. Então, vai saber se, né, realmente teve a melhora, não teve, como é que foi, né? Então, eles precisam partir para esse segundo plano. Depois, a fase clínica, né? Que esse é o estudo ou ensaio clínico, né? Que é qualquer investigação em seres humanos, né? Objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos, né? E outros efeitos de produtos, aí identificar reações adversas aos produtos em investigação aí com o objetivo de averiguar sua segurança ou eficácia, né? Então, essa etapa, ela é dividida em outras 3. Então, a fase clínica tem depois outras 3 etapas, né? Que a gente vai ver aqui na sequência. Então, a fase 1, né? Que é a primeira avaliação do produto, né? E tem como objetivo, então, principal, analisar, então, a segurança e se induzir alguma resposta imunológica, né? Então, aí faz um grupo de voluntários pequeno, né? Geralmente adultos saudáveis, até 80 pessoas, para fazer esse experimento. Depois, na fase 2, né? Que é o momento de avaliar a eficácia e obter informações mais detalhadas, né? Sobre aí a segurança. Então, o número de pacientes que participa é de algumas centenas, né? Já aumenta um pouquinho da fase do teste. Depois, a fase 3, né? Que o objetivo é avaliar a eficácia e a segurança do público-alvo, aquele ao que se destina a vacina aí para ver a maior abrangência dessa vacina, né? E depois tem uma outra fase, né, que é a fase 4, depois que aprova pela Anvisa, o laboratório, então, ele tem o registro, né, e autorização aí para produzir e distribuir a vacina em todo o território nacional.
né? Com o objetivo aí de monitorar a ocorrência também dos efeitos adversos, né? Caso alguém relate aí que teve alguma outra adversidade, né? Então, aqui está as fases, né? Desenvolvimento da vacina. Às vezes, a gente pensa, né? Ah, é tão fácil, né? Demorou 6 meses para chegar a vacina do Covid, né? Mas não é tão simples assim, né? Não é chegar lá e pronto, vou colocar, né? Então precisa passar por várias fases de desenvolvimento para chegar para o liberamento e o uso, né? Então ela acaba que é uma pirâmide invertida, né? Porque ela começa grande, né? Depois vai estreitando até para liberar para usá-la, né? Então são várias fases que vão, como se dizer, separando, né? O que é bom, o que não é, para a gente ir se comparando melhor aí a doença que a gente vai gerar proteção daquela vacina, certo? Conservação, né? Então existe uma grande preocupação com a conservação das vacinas, né? Porque elas são produtos sensíveis à variação de temperatura, né? Então, se a vacina não for, né, armazenada entre 2 graus e 8 graus, ela pode, então, perder a sua eficácia, né? Por quê? Porque esse processo é o mantido da fabricação, né, até a aplicação. Então, ele precisa ter uma cadeia de frio, né? Que é fundamental que cada elo faça sua parte, né? Então, o laboratório, ele faz o armazenamento, né? As salas de vacina também fazem o armazenamento na rede de frios e também o transporte, né, dessa vacina corretamente, né? Para que ela nunca seja exposta a temperatura fora da faixa estabelecida. Lá na clínica, quando eu recebo vacinas, né? Elas vêm em uma caixa bem grande de isopor e ela vem toda com o Gelox, né? Que é o gelo todo envolto, 2 camadas grossas de gelo, né? Até chegar lá na vacina, que às vezes é uma vacina pequena que eles colocam lá dentro, né? Então, eles priorizam realmente essa conservação aí para a vacina estar dentro dessa temperatura. Então, um estudo aí publicado em 2007, né, na recomendação aí da revista científica, provou que a falha da cadeia de frios, né, recorrente é importante. E a exposição das vacinas, né? Então, a temperatura abaixo de 2 graus Celsius é o congelamento, né? Então, isso também causa interferência na vacinação. Então, quais são as falhas, né, frequentes que podem prejudicar a eficácia aí dessa vacina? Então, práticas, né, que exageram a proteção das vacinas contra o calor, expondo aí ao congelamento, né? Esse problema resulta, então, em 31% das falhas encontradas, né? Então, refrigeradores específicos para conservação, né, com alguns com temperatura menor que 0 graus, também vai atrapalhar, né? Falta de monitoramento rigoroso, né, de temperatura, congelamento durante o transporte, né, o que ocorreu aí em grande parte, né, 75% dessas vacinas. Então, é muito frágil, né? Então, precisa ser rigorosíssimo aí essa questão. E quais que são os cuidados aí, né, mais importantes com a cadeia de frios, né? Então, eu preciso monitorar essa temperatura máxima e a temperatura mínima, né? Durante 24 horas por dia. Mas como é que faz o pessoal que às vezes não trabalha sábado e domingo, né, na prefeitura?
Então, quem trabalha, às vezes, na vacina tem uma escalinha, né, de fazer o acompanhamento dessa câmera, né, para ver se realmente está correta, né. Hoje em dia tem uma tecnologia muito avançada, né, onde essa câmera ela tem um aplicativo, né, que pode se instalar no celular e pelo celular você acompanha como que tá a temperatura dessa geladeira, né, desse freezer aí, para ver, né, ó, ela tá dentro do parâmetro, né. Ó, aí às vezes o aplicativo apita, né, que vai falar, ó, tá fora do parâmetro aqui. Então isso tudo também ajuda, a modernidade da tecnologia ajuda também nessa questão. Então, o uso de refrigeradores adequados, né, para armazenamento das vacinas, aqui a gente frisa bem, né, que não é permitido o uso do frigobar, né, de hipótese alguma eu posso colocar uma geladeira ou um frigobar, né, por quê? Porque não vai fazer o refrigeramento adequado, né, então eles podem variar muito a temperatura às vezes cai muito, ou eleva-se mais do que o permitido, tá? Então, aí também o uso de refrigerador para armazenamento exclusivo das vacinas precisa ser um cuidado importante, né? A não utilização da porta do refrigerador ou de qualquer outro local, como bancadas, né, e armários, para o armazenamento da vacina. Então, a presença de termômetros digitais, né, de fácil visualização, para ver essa questão dessa vacina, a elaboração de um plano de contingência, né, caso aconteça algum problema com o equipamento ou queda de energia. Então, o que é esse plano, né? Acabou a energia na clínica agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu preciso montar um plano de contingência para mostrar onde eu vou armazenar essas vacinas, né? Que estão ali sem a refrigeração adequada, né? Então aí coloca sempre uma opção, né? Vou levar elas para, sei lá, centro de vacinação, vou levar elas lá para Unicentro, né? Vou levar elas lá para Uninorte. Quando acabar, não, minha câmera ela aguenta até 48 horas sem energia, ela mantém refrigerada, então eles vão esse refrigerador aqui, se acabar a energia, tá tudo certo, eu posso deixar aqui, né? Então, eu preciso ter uma segunda opção, caso minha rede ali de refrigeramento aconteça algum problema. Então, aqui também boas práticas, né? Pra gente, então, fazer uma vacinação correta, né? Então, o pessoal gosta muito, né, de falar da regra dos 5 acertos, né? Na verdade, 5 certos aí da vacinação. Porque precisa de ser aí alguns cuidados observados, né, pelo aí quem está fazendo essa vacina, né? Então, eu preciso do paciente certo, né? Confirmar o nome do paciente, né, para que não haja aplicação em pessoa errada, né? Vacinação certa, conferir, checar esse mesmo paciente, vou fazer essa checagem, né? Vacina certa, conferir ao menos 3 vezes, né? Qual vacina deve ser preparada para administração. Momento certo, né? Analisar, então, cuidadosamente a carteira de vacina para ter certeza que essa vacina está na hora de fazer, né? Eu coloco aqui também a data de validade, né? Certa, para checar ali todos os itens, né? Corretos para ter o máximo de atenção. Depois a dose certa, administrar a dose correta, né? Que é uma atenção aqui redobrada, né, para evitar multidose no paciente. Então, esse paciente, caso receba uma dose maior que a esperada, ele pode até virar óbito, né? Então, estar sempre atento à dose que esse paciente vai ser administrado. E preparo e administração certa, né? Então, preparar a vacina de acordo
com a necessidade de uso, né? Por exemplo, diluir o pó da vacina com o conteúdo inteiro do diluente, né? Não agitar a vacina com força após a diluição, né? Então, aspirar todo o conteúdo quando a vacina for monodose, né? É a dose correta aí quando for monodose. Quando for monodose, né? Então, a vacina vai vir em um frasco que é uma dose só. Se aplicou, vai jogar esse frasco fora, né? Geralmente, as clínicas particulares são todas as vacinas monodoses, né? Já as centros de vacinação, né, que é da rede SUS, as vacinas vêm em multidoses, né? Então, às vezes, num frasquinho eu vou ter aí 10 doses de vacina, onde cada dose, cada aspiração ali daquela determinada quantidade vai ser para um paciente diferente, né? Então, o que o paciente aí deve observar, né? Se a temperatura aí tá de acordo, né, com a refrigeração adequada, se possui aí o controle da temperatura, né? As vacinas são retiradas aí, então, dos refrigeradores apenas no momento do preparo, né? A caixa da vacina está lacrada, né? A vacina que será administrada e a vacina que vai ser aplicada, né? A vacina está dentro da validade, a vacina está sendo preparada no momento exato da sua administração, né? A agulha e a seringa são descartáveis, as seguintes informações foram preenchidas, né, na sua caderneta aí de vacinação. Então, o que eu preciso colocar nessa caderneta? Nome, né, da vacina, lote da vacina, data de aplicação e, às vezes, a data de reforço, né, a lápis, lembrar sempre que o reforço a gente coloca a lápis, quando ele vier fazer a gente transfere para caneta, e quando tem mais doses, né, então essas informações aí a gente precisa estar disponibilizando para o paciente, caso ele pergunte, né? E também informar sobre as orientações dos eventos adversos, né? O que é esse evento adverso? Alguma reação dessa vacina que fez o uso, tá? Então, agora nós vamos ver um pouquinho, né, sobre as vacinas e o que previne, certo? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Ellen está com a mão levantada ainda. Era da outra pergunta. É porque eu não sei achar. Leiliane, agora que eu as suas perguntas, né? A meningite ainda tem muitos casos, né? Por quê? Porque às vezes a cobertura vacinal não é completa, né? Não é eficaz quanto precisaria para conseguir, né? Na rede privada, a gente tem uma cobertura mais ampla para a questão da meningite, né? Então, às vezes, a gente vai achar a meningo ACWY, né? Na rede particular. Ou é a outra, que é a meningo B, que é da rede privada. Aí, quando a gente vacina pelo SUS, né? Não tem o direito a outra vacinação que oferece, às vezes, só em rede particular, né? E muitas das vezes o pessoal aí não tem essa condição para fazer essa vacina na rede particular, né? Por isso que tem aí essa ainda discrepância, né? De meningite, casos de meningite graves, né? Também. E a gente vira e mexe tá vendo, né? Casos de meningite. Depois você colocou, né? Por isso a do Covid gerou muita estranheza, né? Porque ela foi desenvolvida muito rápido mesmo. Ela, né, o pessoal ficou meio com a pulga atrás da orelha, né? Porque tem todo o processo, as fases, né, da vacinação, toda ali a questão, né, de testar em mais gente, né, fazer o uso em mais pessoas para depois liberar, né? Então, como aí estava no auge, né,
a gente não tem essa certeza, né? Será que realmente testou, né? Será que fez os testes, né? Por isso que às vezes o pessoal ficava muito indeciso aí. Mas acabou que no final deu certo, né? Diminuiu um pouco a incidência aí do Covid. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí, viu, gente? Apertei aqui, não sei o que eu tô fazendo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá, continuando. Então aqui vamos conhecer um pouquinho das vacinas, né? Então aí a vacina da BCG. Então quem que faz essa vacina, né? Então recém-nascidos, né? Então esse recém-nascido aí não pode ter abaixo de 2 quilos, né? Então, ele foi um prematuro aí abaixo de 2 quilos, ele não pode receber a vacina de BCG, né? Então, o que é que previne essa vacina de BCG, né? Então, ela previne contra a tuberculose, né? De formas graves e também como meningite tuberculosa, né? Que ajuda também na prevenção a BCG. Então, ela é dose única, feita aí só ao nascimento, e hoje em dia a gente não faz mais a repetição dela, né? Então, ela é aplicada aí de forma intradérmica. Então, às vezes, para fazer essa aplicação de vacina intradérmica, precisa fazer um curso, né? Para realizar a técnica corretamente, certo? Então, quem não pode tomar, né? Pessoas imunodeprimidas e recém-nascidos aí, que estão abaixo prematuros de 2 quilos. Contraindicação, né? Contraindicação não, desculpa. Efeitos adversos da vacina, né? Então, ela pode apresentar aí uma cicatriz, né? Caracterizada de até 1 centímetro de diâmetro no local que foi aplicada, né? Então, ela geralmente é feita sempre no braço direito, né? E essa reação é esperada, né? Diferente aí de quando às vezes dá uma inflamação, né? Que fica uma úlcera bem maior que 1 centímetro, né? E demora muito para cicatrizar, tem abscesso, né? Tem alguma outra irradiação para axila, então isso também tem que ficar atento sobre essas questões. Então, onde que eu posso encontrar, né, essa vacinação? Então, eu posso encontrar ela nas unidades básicas de saúde, né, clínicas privadas de vacinação e também em hospitais, né? Geralmente o bebê já nasce, já o hospital faz ali a vacinação para o bebê já sair imunizado. Pode falar, Marina. Ô, Paula, e por que a BCG é sempre do lado direito? É mais para fazer de rotina, né? Para ficar a rotina derivou-se ela do lado direito. Mas não tem nenhum estudo, né, que fala assim, ela precisa ser feita só do lado direito, né? Geralmente eles colocam do lado direito, porque caso tenha alguma reação, faça então do lado esquerdo, né? Troca-se o lado da aplicação. Tá, e aquela história de que não pode estourar, porque senão não faz efeito, isso é verdade mesmo? Estourar a bolha que faz? Isso. Não pode mexer, né? Não pode passar nada, tem que deixar o processo aí cicatrizar naturalmente, né? Então, eu não posso colocar nada de diferente. Ela vai fazer esse processo sozinha. Aí, tudo que for fora desse processo precisa ir de uma avaliação, né? Por isso que a gente não pode estourar a bolha aí da vacinação intradérmica, né? Porque ela é feita sobre a derme, então ela vai agir na derme, né? Quando eu faço a ruptura dessa derme, eu não deixo ela absorver corretamente, né? Então vai causar aí alguma, ou às vezes atrapalha aí na imunização dessa criança. Certo, obrigada. De nada.
Depois aí, a vacinação da dengue, né? Então, quem que pode fazer essa vacinação de dengue? Então, crianças, adolescente, ou o homem e a mulher, né? Então, o que que ela vai prevenir? Então, ela vai prevenir 4 sorotipos de dengue, né? A dengue 1, 2, 3 e 4, né? E ela vai ajudar aí até a prevenção da doença de 90 a 100%, né? Então, ela é feita, né, e de forma subcutânea, tá? Então, ela tem 3 doses, né, com intervalo de 6 meses cada dose, né? E quem não pode fazê-la, né? Pessoas imunodeprimidas, né? Alergia grave a algum dos componentes da vacina, gestantes e mulheres em fase aí de amamentação. Não pode fazer essa vacina. Qual que é a reação, né? Os efeitos adversos mais comuns, né? Então, pode ter, né, dor de cabeça intensa, dor no local da injeção, da aplicação e mal-estar e mialgia também dessa vacinação, tá? Então, tudo isso aí ela pode ter. E onde que eu encontro, né? Hoje em dia, a gente já encontra essa vacina no SUS, né? Então, para crianças de 10 a 14 anos, já está liberada para fazer, né? A gente consegue fazer na Unicentro. Mas antes dessa liberação, a gente só encontrava em clínicas particulares, né? E a vacina, dependendo da idade, não tem cobertura vacinal, né? Então, a gente tem a Dengvaxia, né? Que ela é feita dos 6 anos até os 45 anos. Depois a gente tem a Qdenga, que é feita de 4 anos até os 60 anos, né? Então, abaixo aí dessa idade e acima dessa idade, a gente ainda não tem vacina de dengue. Depois, a vacina DT, né? Que é a dupla bacteriana do tipo adulto, né? Então, quem que pode fazer a vacina de DT? Então, adolescente, mulher e homem idoso, né? Ela vai prevenir DT, D de difteria e T de tétano, né? Essa vacina é aquela que dói até, né? Você fica lembrando dela aí por mais um período, né? Mais longo. Então, ela é feita de quê, né? Então, é uma vacina de vírus inativada, né? Então, não tem como causar aí a doença, tá? Então, quais são as contraindicações, né? Alergia grave aí de algum componente da vacina ou da dose anterior a ela, né? Então, a via de aplicação dela é intramuscular e os efeitos adversos, né? Que na maioria das vezes ocorrem aí com apenas a manifestação leve de dores, né? Dores e o aumento aí da sensibilidade no braço, né? Como vermelhidão e inchaço, tá? Que pode ocorrer no braço. Então, essa é bem tranquilinha mesmo. Então, aqui um gráfico, né, como que foi aí a cobertura vacinal, então, do tétano infantil. Depois, um pouquinho aí da difteria, né, que é a DT. Aqui repetiu a difteria. Ah, aqui é a próxima. Então, qual que é a próxima, né? Vacina tríplice bacteriana celular do tipo adulto, né? Que é a DTPA. Então, a gente tem a vacina de DT e a vacina de DTPA. Então, o que que ela previne? A DT é uma e a DTPA é outra, né? Então, ela vai prevenir difteria, tétano e coqueluche, né? Então, quem pode fazer? Criança, adolescente, mulher e homem também, idoso, pode fazer aí a DTPA. Então, ela também é uma vacina inativada, né? Então, não tem como aí ela causar a doença, né? Então, quem não pode tomar essa vacina, né? Então, pessoas que apresentam anafilaxia ou sintomas neurológicos causados por algum componente aí da vacina, né?
ou se teve alguma alergia após a administração anterior, tá? Então, a via de aplicação é intramuscular, né? A gente vai fazer, e alguns dos efeitos adversos, né? Efeitos colaterais aí que podem surgir nessa vacina, né? Então, em crianças com até 9 anos, pode ocorrer, então, irritabilidade, sonolência, reação no local da aplicação, dor, vermelhidão, inchaço, né? Fadiga. E mais de 10% dos vacinados, né? Até 10% pode apresentar, então, falta de apetite, dor de cabeça, diarreia, vômitos e febres, né? Também aí de reação desta vacinação. Então, onde que ela pode ser encontrada, né? Então, eu tenho ela em clínicas privadas de vacinação, né? Oi, Marina, pode falar. Essa é a que é derivada do ovo? A DTPA? É essa que eles falam quem tem reação a ovo não pode tomar? Não, não é essa não. A do ovo é a influenza. Essa daqui não é essa da indicação do ovo, não. Então, aqui, né? Voltando. Certo, Marina? Certo, obrigada. De nada. Então, onde pode ser encontrada, né? Essa vacina. Então, em clínicas privadas, né? Eu posso encontrar na rede particular ou nas unidades básicas de saúde, né? Para gestantes aí a partir da 20ª semana de gestação e profissionais de saúde que atuam, então, em maternidades e serviços de atendimento a recém-nascidos, né? Por quê? Porque ela é uma vacina que vai prevenir contra difteria, tétano e coqueluche, né? Então, geralmente o público e alvo para essas patologias são as crianças. Então, a gente pode aí também ver nos calendários da criança, adolescente, homem e mulher, né? Então, às vezes, tem alguns países que pedem para a vacinação dessa, né? Ou aquela de tétano, né? Eles pedem para vacinar. Então, precisa aí estar com o calendário de vacina em dia, né? Só um outro ponto, né? Que agora, né, como nós somos profissionais de saúde, nós também precisamos andar com o nosso calendário de vacina completo, né, em dia, porque a gente precisa também dar o exemplo, né? Então eu faço, né, e também faço a promoção de saúde com o pessoal, né? Então agora eu preciso, então, falar, né, sobre as vacinas, compartilhar e também saber aí, né, quais são as vacinas básicas e estar com o calendário de vacinação em dia. Eu acho que para o estágio, né, eles também pedem aí o calendário de vacinação antes de começar o estágio, né, porque a gente vai fazer aí diversos outros procedimentos, né, contato com diferentes pacientes, e esse pode, então, precisar. Então, aqui repetiu, né, a vacina de DTPA, só que essa daqui a gente viu é de adulto, né? Essa daqui muda que ela é a infantil, né? Então, quem faz ela são os bebês prematuros, né? E depois vai fazendo completa o sistema vacinal, né? Então, ela é feita também do vírus aí inativado. Então, as contraindicações, né? Crianças maiores de 7 anos, lembrando que a gente está falando da vacina aí de
infantil, né? Então, crianças que apresentam, então, encefalopatia, né? Nos 7 dias que se seguiram aí a aplicação da dose anterior da vacina. E anafilaxia, né? Alergia aí de algum componente da vacina. Então, efeitos adversos, né? Que essa vacina pode causar. Então, ela pode apresentar no local, né? No braço, eu fiz a vacina no braço, ela pode ter, então, inchaço, vermelhidão, dor local, né? Da aplicação, que acontece às vezes também, inchaço intenso, né? Mais externo. E raramente pode ter uma formação do abscesso aí no local da aplicação, né? Com pus também. E depois as manifestações sistêmicas, né? Que é febre baixa, né? Geralmente pode ter febre ou febre alta, né? Sonolência, perda de apetite, né? A baixa insensibilidade transitória, vômitos, né? Choro persistente, convulsão, encefalopatia, né? E reações de hipersensibilidade em quem tem alergia aí desta vacina. Então, onde que eu posso encontrar? Então, tem ela em clínicas particulares, né? E tem também em centros de referência para imunobiológicos especiais, que é os CRIAs. Que é esse CRIA, né? Ele é uma vacinação aí para pessoas especiais, né? Então, às vezes eu tenho aí uma doença autoimune e nessa doença autoimune eu preciso ser vacinada contra a dengue, né? Que tem só aí na rede privada. Então, eu vou lá nesse CRIAS com o laudo médico, né? Que eu preciso tomar essa vacina, eles vão fazer o pedido dessa vacina e a gente vai tomar ela ali pelo SUS. E esse aqui, acho que passou para outra coisa. Então, depois a vacina aí de DTPA VIP, né? Que ela vai contar com mais uma proteção, que é poliomielite, né? Ela também é de vírus inativada, né? A contraindicação dela também, pessoas, né, que podem apresentar alguma alergia da dose, né, ou das doses anteriores. E os eventos adversos, né, sonolência, reações de dor, né, vermelhidão e inchaço no braço dessa pessoa. Então, onde que pode encontrar, né? Então, em clínicas privadas, somente nas clínicas privadas aí para o público que precisa ser vacinado, tá? Então, essa daqui não tem no SUS. E depois a tríplice bacteriana, né? Que é a DTPA-W. Então, ela é também de difteria, tétano e coqueluche, né? Então, ela é feita aí também do vírus inativado. E as contraindicações são pessoas com mais de 7 anos, né? Crianças, então, que apresentam após a aplicação da vacina. Então, episódios aí de palidez, né? Perda do tônus muscular e da consciência, né? E reação aí anafilática desta aplicação. Então, efeitos adversos, né? Vermelhidão, dor, né? Endurecimento e inchaço do braço, né? Que pode acontecer depois de forma sistêmica, né? Febre, sonolência, perda de apetite, vômitos, irritabilidade também, né? Entre outras questões. E onde que eu posso encontrar essa vacina, né? Nas unidades aí básicas de saúde. Então, aqui a vacina tríplice bacteriana, né? De células aí, então, inteiras combinadas, né? Então, o calendário aí quem que pode tomar, né?
as crianças. Ela também é feita de um vírus aí inativado, né? Não pode causar a doença. Aqui repetiu aqueles gráficos, né, que a gente já viu. Só ver se é o mesmo. E aí, as contraindicações, né? Então, maiores de 7 anos de idade, né? Não pode fazer, né? Crianças que apresentam, então, reação das vacinas. Convulsões, né? Reação anafilática nas primeiras 2 horas, encefalopatia, né? Aguda. E o esquema vacinal dela é uma dose aos 2 meses, depois a segunda dose aos 4 e depois aos 6 meses de idade. Então, ela também é de via intramuscular. A grande maioria das vacinas são de forma intramuscular, né? Raras que são de forma subcutânea, né? E acho que tiraram também do calendário a que era de forma de gotinha. Então, mais uma vacina aí DTPA, né? Para crianças. Por que existe, né, esse tanto de vacina DTPA, né? Porque eles foram combinando, né, outros vírus além da difteria e do tétano, né? Então, às vezes a mãe queria fazer uma vacina aí na rede particular, ela queria abranger mais essa vacina, né? Querer vacinar o filho aí contra outras questões. Então, eles fizeram vacinas com, às vezes, vários outros tipos que podem também prevenir, né? Por exemplo, a vacina de pneumonia, além dela prevenir contra a pneumonia, ela vai ajudar na prevenção, então, de otite, né? Meningite e também sepse. Então, a mesma coisa essa aqui de DTPA, né? Então, essa é a HIP, né? Então, ela vai ajudar a prevenir difteria, tétano, coqueluche, meningite, influenza do tipo B, né? Que é outro subtipo, e também a poliomielite, né? Aí, a DTPA VIP HB, ela acrescenta mais a hepatite B. Então, foram-se aí desenvolvendo outras vacinas, né? Então, também de forma intramuscular, as reações adversas também, dor no braço, vermelhidão, né? Às vezes pode apresentar febre, né? E essa também é exclusiva aí das clínicas particulares. Ok, gente? Vocês estão aí? Tudo certo? Ok. Certo. Perfeito. Então, aqui, vacina de febre amarela, né? Então, ela é feita criança, adolescente, mulher, homem, né? Então, ela vai prevenir aí da febre amarela, né? Então, aqui a gente tem 2 vacinas, né, de febre amarela. Então, a que usa na rede pública e a que usa na rede privada, né? Então, a vacina, essa é elaborada do vírus atenuado, né? Então, é vírus ativo e cultivado aí em um ovo da galinha, Marina. Essa também, né? Então, qual que é aí a contraindicação, né? Então, crianças abaixo de 6 meses, né? Faça a vacina de febre amarela só aos 10 meses. Então, indivíduos infectados aí pelo HIV, né? Imunossupressões também. Pessoas com imunodepressões. Pacientes que tenham sido apresentados, né? Doença neurológica. Pacientes submetidos a transplantes, pacientes com câncer, pacientes também com reação aí do ovo, né? E outros derivados, né? Também da gelatina bovina. Doença do timo, desculpa. E também
o indivíduo a partir de 60 anos ela deve ser evitada, né? Ao não ser que esteja em risco de infecção pelo vírus. Oi, Marina, pode falar. Ô, Paula, eu tenho um conhecido nosso que a mãe deu essa vacina, pequenininho, ele deu reação. Uhum. E aí ele não podia comer nada derivado de ovo. Agora ele tem 1 ano e 6 meses. E ela começou a fazer a ingestão de derivados de ovo. Por conta da vacina, ele pode ter criado uma resistência ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ele já pode, né, ter nascido com essa resistência, né? Ou quando se fez o uso, né, mais ativo da vacina, ele pode ter criado também essa deficiência, né? Por essa intolerância, né? Então a gente tem as duas vertentes. Pode ser que sim, pode ser que não. É igual a intolerância à lactose lá na fase adulta, né? Então, às vezes a pessoa bebeu, teve aí contato com a lactose a vida toda e depois, já grande, foi descobrir que tem intolerância, né? A mesma coisa. Às vezes ele pode ter tido contato e depois desenvolveu essa resistência. Certo? Certinho, obrigada. De nada. Então, aqui a via de aplicação dela, né? Subcutânea. Oi, Ellen, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora já é obrigatório, a partir dos 6 meses, a vacina de Covid em crianças. Assim, é correto? Você acha que tem que tomar mesmo? Qual que é a sua opinião? E o que você sabe sobre? Eu sei. Minha opinião é nenhuma. Tô brincando, isso é muito pessoal, né? Eu não sei, gente. Aqui, enquanto profissional, né, a gente faz orientação de fazer a vacina, né? Mas aí entra outras, né, vertentes, outros estudos que também agem de forma pessoal, né? Que aí não tem nada relacionado a profissional da saúde, né? Que aí outras questões. Mas, né, cada mãe aí tem que fazer a opção, né? Tem gente que faz, tem gente que não faz, né? Enquanto profissionais de saúde, correto aí é fazer, né? Incentivar o pessoal a fazer, né? Mas a gente vê aí que às vezes tem alguns estudos, né? Que tem outras direções, mas aí varia, Ellen. Certinho, Paula, obrigada. Então, a febre amarela, né, feita aí subcutânea, o que pode ter de efeito colateral, né? Dor, né, dor de cabeça, às vezes a pessoa não sabe que é intolerante a ovo, né, tem alguma reação, né, dessa vacina, então pode ocorrer também. E onde ela pode ser encontrada, né, nas clínicas privadas, né, e também nas unidades básicas de saúde. Depois a febre tifoide, né? O que ela previne? Febre tifoide. Então, ela é uma vacina aí inativada, né? Que ela não tem a ativação desta vacina, né? Então, ela pode, né, ser aplicada tanto via intramuscular quanto via subcutânea. E ela tem contraindicações para quem tem alguma hipersensibilidade aí da vacinação, né? E os efeitos, né, diversos dela pode ser, né, dor local, vermelhidão, inchaço, né, e algumas febre, dor de cabeça, né, mal-estar e náuseas e coceiras. Depois a gente tem a vacina da gripe, né, que é a famosa aí influenza. Então, quem pode fazer ela? Todo mundo, né? Todo mundo aí tá susceptível aí a fazer a vacina da gripe. Então, ela vai prevenir, então, o vírus da influenza, né?
contidos na vacina, né? A gente sabe que a vacina do SUS, ela abrange 3, né, subtipos aí da influenza. E a vacina da rede particular, ela abrange mais um, né, que é 4 subtipos aí de causas aí de gripe, né? Então, quem não pode fazer essa vacina, né? Então, pessoas com alergia, né, grave, e também pessoas com alergia aí do ovo, né, de galinha também não pode fazer, tá? Porque no componente dela ela tem essa questão do ovo de galinha. Ela é feita de forma intramuscular, né? Então, para bebês, né, a partir de 6 meses já pode fazer a vacina, né? A gente sabe que a dose dela é 0,5 ml. Então, quando o bebê ele tem menos de 6 meses, mais de 6 meses, e a mãe quer fazer a vacinação, então fraciona para 0,25 ml, né? Então, eu vou fazer 0,25 ml, às vezes no 7º mês de vida, e no 8º mês de vida eu vou fazer mais 0,25 ml aí nessa criança, tá? Então, a aplicação dela é de forma intramuscular, né? E os efeitos colaterais aí pode ser, então, vermelhidão, né, endurecimento do braço, que também pode ocorrer. E onde que eu encontro, né? Na rede pública e também na rede privada eu faço aí eu encontro aí essa vacina, tá? Então, muita gente tem dúvida em relação à vacinação da influenza, né? A grande maioria a gente vê aí que fala, não vou tomar não, porque toda vez que eu tomo eu gripo, né? Então, isso é mito, né? A vacina não vai causar nenhuma gripe, né? Até porque o vírus dela é inativado, né? Então, ele não tem como causar a doença, né? O que pode acontecer é que você já estava iniciando um processo, né, de gripe, então quando você fez aí a vacinação, o sistema ativou, né, a doença, e então você ficou gripado, né? Então o que pode acontecer é isso, mas falar que vacina de influenza traz a gripe não é correto, ok? Marina, você quer falar? Pode falar. Ô, Paula, há um tempo atrás, eu não sei se ainda existe isso, né? Há um tempo atrás se falou que as pessoas que não levassem, os adultos, as crianças que não fossem vacinar, que isso iria encadear alguma coisa judicial, né? Isso ainda é verídico? A gente tem essa condição ainda? Ou ainda se tem a liberdade de se vacinar, se quiser, se não vacinar? O que vai mudar de modo geral é a imunização de modo geral, né? Ou não? Algumas escolas, né, em alguns trabalhos, né, pedem aí alguns estados também, países, né, para fazer aí a entrada, eles pedem obrigatoriamente o cartão de vacina atualizado, né? Então, se às vezes a pessoa não tem esse cartão de vacina atualizado, ela não vai poder, às vezes, entrar, né, no local. Então, às vezes, algum país pediu a vacina de febre amarela. Então, se eu não tenho a vacina de febre amarela e eu também não quero tomar, eu não entro, né? Então, mas assim, obrigar a pessoa a fazer a vacina, não. Entendi, obrigada. Patrícia, você levantou a mão, você quer falar? Paula, Não? boa noite. Paula, a vacina da gotinha agora é injetável, né? Eles mudaram por causa da eficácia ou para ficar mais fácil de vacinar as crianças, sendo injetável? Eles mudaram por questão de ser mais fácil, né? Por quê?
Às vezes fazia vacina e a criança não ainda tem esse aspecto da deglutição, né? Então o bebê ainda não sabe que ele tem que sugar, né? Então, quando se faz ela intramuscular, eu tenho uma cobertura vacinal mais completa, né? Então, por isso aí que foi mudada, né? Muitas das vezes vacinava, a criança vomitava, né? Vacinava, a criança jogava para fora, e a gente não podia fazer a revacinação, né? Para evitar a imunodose. Então, por isso que foi transfigurada aí para intramuscular. Certo, Patrícia? Certinho, obrigada. De nada. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiser escrever no chat também, eu abro aqui. Muito bom, né? Essa aula de vacinação é muito boa, né? Muito conteúdo para a gente ver, muita coisa para a gente estudar. Então, quem ainda não fez a leitura completa da apostila, né, da página 1 até a página 51, peço que faça aí, né, porque tem muita coisa importante que a gente não consegue frisar aqui na aula, né, no tempo aqui online, mas um assunto lá também muito enriquecedor, né? Então, se for fazer algum trabalho, se for fazer alguma coisa, prova, estudar, sempre busquem fazer pela apostila, né? Que lá vai estar as respostas aí para os trabalhos. Ok? Ok. Então, muito Ok. para vocês. Nós finalizamos aqui o nosso encontro aí de saúde do adulto, vacinação e imunização, tá certo? Então, boa noite, bom final de noite para todos. Boa noite. E até sexta-feira. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Até daqui a pouco. Até, Lívia. Boa noite. Boa noite.